A paz do Senhor Jesus. Eu vou contar o que é a pessoa se apegar com placa de igreja. Eu estava catando material reciclável, inclusive eu estou aqui separando, ó. Eu mexo com material reciclável. Chegou uma mulher baixinha, professora. Ela disse para mim que era depois. No momento eu não sabia, né? Por isso que eu estou falando que ela era professora. E ela perguntou se eu trabalhava de empregada. Eu falei, trabalho. Agora só que eu prefiro isso aqui porque é tanta humilhação, a gente se acaba para ganhar pouco. Aí ela me levou lá na casa dela, que era até perto lá de casa, né? Aqui era o caminho que eu morava, aqui é a rua principal do caminho, tinha vários caminhos nessa rua. E aí ela foi direto nessa rua e virou em outro caminho lá. Achei bom a casa dela porque era até perto lá de casa. Conheci a casa dela, uma casa até grande, uma casa boa. Ela era da Adventista do Sétimo Dia. E aí ela contratou comigo, que a partir de tal dia que eu já fosse, que eu já ia começar a trabalhar. Pronto, fechou. Tá fechado. Ela deu a palavra dela. Infelizmente não sustentou, vou contar o motivo, mas deu. E aí ela disse que sexta-feira, a partir de 6 horas era sábado, segundo a fé adventista, e que eu sábado não fosse de manhã, mas depois das 6 horas, sábado, era para mim ir lá dar uma limpadinha rápida. Eu topei até isso, tudo bem. Ela ia me pagar R$ 500 na época, né? Era um bom dinheiro pro tempo, né? Pra época. Ela ia me pagar R$ 500 e que fechou. Olha só a sujeira que ela fez comigo, por causa de placa de igreja, presta atenção. E aí ela ia me pagar R$ 500, que eu lembro, né? E eu achei bom o preço, era só ela e o marido, não sei se tinha filho, não lembro, só que era só ela e o marido. E ali eu vi a casa, tudo, e topei até sábado, depois das 6 eu ir lá dar uma limpada, né? Porque ela falou que era assim que tinha que ser. E eu não botei nenhum defeito. Mas quando eu vou lá, no dia que ela mandou ir começar a trabalhar, ela disse que arrumou outra. Olha só, minha irmã, uma mulher dessa tem palavra. Ela disse que arrumou outra da Adventista, que da Adventista era melhor, porque era da Adventista do sétimo dia, era da igreja dela. Eu falei, mas como arrumou outra? Se você contratou comigo, mulher, fechou, mandou vir começar hoje, aí você vem com essa. Quando foi que a senhora arrumou outra? Aí ela disse que foi para a igreja e na igreja achou essa daí da igreja e aí contratou com ela e que ela que vai vir trabalhar e não eu. Olha, a pessoa guardar sábado, segundo ela. E fechar um trabalho com uma pessoa de outra igreja. E por causa que arrumou uma da igreja dela, quebrar a palavra, não ter palavra, eu trabalhava na casa dela, que era o certo. Eu agiria assim no meu caso, porque eu sou mulher de palavra, de caráter. Eu contratei, aquela e aquela, pronto. Se não desse certo aquela, aí aparecesse da minha igreja, tudo bem. Mas a pessoa confiar numa pessoa porque é da sua própria igreja, minha gente, isso valia. Às vezes eu sou de uma igreja, limpo melhor a casa de alguém do que outra pessoa que é de outra igreja, e às vezes a outra pessoa da outra igreja limpa melhor do que eu, e assim vai. Trabalho não tem nada a ver, nem com religião. Eu já trabalhei até para mulher espírita. Eu já trabalhei. Já contei um caso aí que eu tive que dormir na casa dela, porque ela era vizinha. Tá no outro canal meu, Missionária Graça. Eu já trabalhei para católica, eu já trabalhei em casa que tinha imagem de santo. Eu trabalhei em casa que era cheia de imagem de santo da igreja católica. Eu trabalhei em tanta casa, não vou ficar contando aqui o tanto de casa que eu trabalhei. O que é que tem a ver trabalho com religião ou com... Aí, isso aí foi uma sujeira que ela fez. Quando a pessoa é apegada com uma placa, ai, tem que ser só da minha igreja. Inclusive eu limpo uma igreja que não é que não é a Assembleia de Deus. Eu limpo. Eu limpo uma igreja evangélica que não é a Assembleia de Deus. O pastor nem liga, o pastor diz que não tem problema não. Por quê, minha irmã? Porque a placa de igreja não vai salvar não. O importante é eu limpar a igreja direito. É eu estar limpando direitinho ali, tudo bonitinho. E eu ganho um dinheirinho da igreja, né? Porque a pessoa precisa.
Enquanto que a Deus é amor, às vezes eu via briga lá para limpar de graça. É triste, eu via. A Assembleia de Deus paga, porque eu tenho uma parente minha, uma parente distante, mas eu tenho. Ela limpa a Assembleia de Deus há muitos anos, ela limpa, ela é da Assembleia, e ela limpa há muitos anos a Assembleia de Deus. E ela ganha, sempre ganhou. A congregação aqui que ela limpa. E eu tenho outra colega lá em Camaçari também, que limpava a Assembleia de Deus, a congregação, nem a sede não, e ele ganhava. Mas eu limpo é outro ministério, que eu não quero falar o nome, né? Mas eu limpo outro ministério que não é a minha, que não é a Assembleia de Deus. E me paga um dinheirinho. Então uma coisa eu vou dizer, minha gente, quando Jesus vier, não vai nos levar placa de igreja não, tira isso da sua cabeça. A pessoa fala, isso aí foi uma sujeira que ela fez comigo. Ela me contratou, disse, tal dia você venha. Se não me falha a memória, parece que era segunda que eu ia começar. Mas eu acho que ela foi para a igreja sábado e domingo, né? Aí achou essa lá, uma coisa dessa eu acho, não tenho certeza, né? Mas foi mais ou menos isso. Quando eu chego lá para começar a trabalhar, eu falei, como é que a senhora achou essa tão rápido, se a senhora contratou eu? Eu achei, eu fui para a igreja e achei ela lá. E é melhor ela que ela é da Adventista. Então fica aí, ó. É melhor ela que ela é da Adventista. Nem é melhor ela que ela limpa melhor, né? Nem é melhor ela que ela faz as coisas mais bem feitas, né? Nem melhor ela porque ela trabalha bem. Não, é melhor ela porque ela é da Adventista. Foi isso que eu ouvi. É porque ela é de minha igreja, da mesma igreja, é melhor ela porque ela é da mesma igreja, da minha igreja, é melhor ela porque ela é da Adventista, da mesma igreja. Meu Deus. E era professora, viu? Imagina se não fosse. Mas ela entendia da matéria dela, mas entender de limpeza, eu acho que não sei não. Entender de que é melhor, é melhor. Eu não sou professora não, eu tinha vontade de ser. Mas é melhor não é, porque é da mesma igreja. É melhor se faz a coisa certa. Porque se eu arrumar uma faxineira para limpar minha casa, um exemplo, né? Da Deus e Amor e faz mais melhor do que a da Assembleia, eu pego a da Deus e Amor. Ou da Avivamento Bíblico faz melhor do que a da Deus e Amor, eu pego da Avivamento Bíblico. Ou da Quadrangular faz melhor do que a da Assembleia, eu pego a da Quadrangular. Ou até a Católica, que faça melhor do que qualquer crente. Eu vou pegar a pessoa que vai limpar minha casa direito. Não é porque é de uma igreja, não. Porque quando um restaurante vai contratar uma pessoa para fazer comida, não vai ficar perguntando a religião da pessoa, não. Porque até um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, a gente confia mais em arrancar um dente. Por exemplo, você vai arrancar um dente com uma pessoa que crê em Deus, é um charlatão, crê em Deus, porque crê em Deus não é só ser santo não, fica até o Satanás crê em Deus, mas a pessoa crê em Deus por simplesmente crer em Deus, e você vai arrancar seu dente com uma pessoa, ou vai fazer uma cirurgia do coração com uma pessoa porque ela crê em Deus, mas não obedece a Deus em nada, tá pior do que o ateu, porque o ateu pelo menos não crê. Eu prefiro o ateu que tem mais experiência de cirurgia, que estudou, porque eu conheci um ex-ateu chamado Dr. Kelly, da Assembleia de Deus, em Teixeira de Freitas. Ele era ateu e ele se tornou evangélico através do milagre que Deus operou. Ele contou o testemunho dele lá na Assembleia de Deus, Templo Central, em Teixeira de Freitas, tem no sul da Bahia, que eu já morei lá. E ele contou que falou assim, se Deus existe mesmo, essa criança vai voltar à vida, ela está morta. Eu constatei ela morta nos aparelhos, ela está morta, mas se Deus existe mesmo, ele disse que orou sem crer, que essa criança volte à vida. Ele contou lá na Assembleia. Ele já era médico e depois de crente continuou sendo médico. E a criança voltou à vida e ele passou a crer em Deus. Então, e ele já era médico, porque ele era médico ateu, a gente não ia confiar mais nele, que tinha muito tempo de experiência, do que de uma pessoa que, porque crê em Deus, só porque crê em Deus, vai arrancar um dente, não fez curso, não fez tratamento. Tem que estudar, meu irmão. O negócio de medicina é estudo, não é só crer em Deus. Limpeza, a mesma coisa, tem que saber fazer, não é negócio de crer em Deus, não. Crer em Deus, nós temos que crer em Deus. Mas eu vou contratar uma cozinheira aqui só que crê em Deus. Mas não sabe fazer nenhum bolo, e aí? Não sabe fazer nenhuma feijoada, não sabe fazer nenhum bife. Como é que você vai contratar uma pessoa para fazer comida na sua casa, que não sabe fazer comida porque crê em Deus, ou porque é da sua própria denominação? Isso não existe, minha irmã. Você tem que ver se ela sabe fazer comida. O restaurante não vai contratar uma pessoa só porque crê em Deus, não sabe fazer comida, não. Vai contratar uma pessoa que sabe fazer comida, crê em Deus ou não crê em Deus, sendo da Assembleia, ou da Batista, ou da Avivamento Bíblico, ou da Quadrangular, ou da Deus é Amor, ou da Católica, ou até Espírita. A pessoa tem que saber fazer aquele trabalho. Então, vamos crescer na graça, no conhecimento, vamos procurar ter entendimento, porque José trabalhou para Espírita lá no Egito. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que foi chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego, trabalhou para Espírita lá no reinado de Babilônia, e eles destacaram lá porque Deus deu a eles sabedoria. Então trabalho não tem nada a ver isso aí não, minha irmã. Trabalho, a gente trabalha para qualquer pessoa. Nem trabalho não fica só falando em religião, não, porque eu conheci, teve uma irmã que o marido dela perdeu o emprego,
parente, um amigo do marido dela, da Deus Amor, só ficava falando em igreja e pregando, o patrão botou para fora. Vá pregar lá fora porque você aqui prega mais do que trabalha. Botou foi ele para fora porque só ficava pregando com fanatismo. Então tem que saber separar a coisa. Vai pregar, vai para praça, vai para perto do ponto de ônibus, vai para rodoviária, vai num prostíbulo pregar lá para as prostitutas, vai numa delegacia, vai nas tuas férias.